Fala galera, muito boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí mais uma live de pós-jogo aqui no Instagram, no canal do Pedrosa também. Lembrando que essa live vai ficar disponibilizada lá no YouTube assim que a gente terminar e a gente já exporta para lá. Eu tô de férias, né? E eu tô aqui em Londres, tô aqui no meu hotel em Londres. Eu cheguei da rua agora há pouco. É claro que eu assisti ao jogo do Vasco da Gama. É claro que eu não poderia deixar de ter essa resenha com vocês. Mesmo de férias, eu acho que eu tenho um compromisso aqui de conversar com vocês, da gente falar sobre essa vitória do Vasco da Gama, até porque tem Vasco e Flamengo na próxima semana, depois tem Copa do Brasil, tem um possível novo técnico muito próximo aí de acertar com o Vasco da Gama. Então eu acho que a gente tem que bater um papo aqui, papo rápido, sem muitas delongas, até porque a diferença do Brasil aqui para Londres é de 4 horas, então aí tá cedo ainda, se eu não me engano são 8h46, aqui a gente já tá marcando meia-noite e 46, então amanhã eu ainda tenho o dia inteiro aqui para poder aproveitar, para poder curtir, então eu acho que a gente vai tocar esse papo rápido aí, primeiramente comemorando pelo alívio que é você voltar a vencer justamente depois de tudo que aconteceu nos últimos meses, digamos assim. Não posso falar apenas sobre os últimos jogos, mas nos últimos meses eu acho que o Vasco tinha mais condições de ter uma temporada tranquila, tinha mais condições de fazer uma temporada decente e para o seu torcedor, a 5 jogos sem vencer, a 3 jogos sem marcar, eu acho que não tinha nada mais importante do que você ter uma vitória dentro de casa, a volta do seu grande craque, e é um grande craque que decide. Eu acho que o Vasco é um time de uma prateleira com o Payet, é um time de uma prateleira completamente diferente sem o Payet, e isso ficou cristalino na partida de hoje, mesmo ele não estando 100% ainda, não estando na sua plena forma física, como a gente pôde ver também em relação aos jogos do início da temporada, o Payet conseguiu ser decisivo, conseguiu colocar aí 2 bolas, uma na cabeça do Maicon e depois outra na medida para que o Verratti também, que jogou muita bola na partida de hoje, pudesse fazer um golaço, uma acrobacia ali. Se fosse o Haaland, estava passando em todas as telas do mundo aí o gol que o Verratti fez, de fato. É um cara que não só fez o gol, mas também ajudou bastante o Gigante da Colina nessa partida em São Januário. Bem, lembrando que no primeiro tempo, se a gente for poder, se a gente pode analisar aí do que aconteceu, eu acho que o Vasco mostrou os mesmos problemas que já vinha mostrando nas temporadas passadas, na verdade, nessa temporada também, que é a falta de criatividade, uma lentidão muito grande, uma pressão pós-perda e uma pressão, uma marcação alta muito frouxa. Só que o Vasco, além de ter feito um segundo tempo de qualidade, principalmente até os 30 minutos do segundo tempo, o Vasco enfrentou uma equipe também sem muita inspiração, que é a do Vitória, que passa por um momento difícil, que vai brigar para não cair, e no momento, infelizmente, o Vasco também está nessa situação. Então, a verdade é que o Vasco hoje, para esse início de campeonato, teve um confronto direto e se saiu bem diante desse confronto direto. O Vitória realmente com pouca inspiração, o Léo Condé não conseguindo fazer e repetir as boas atuações do início dessa temporada. Um Vitória que foi presa fácil para o Vasco, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o que eu entendi que não funcionou dentro do Vasco da Gama? Principalmente o lado direito. Primeiro a gente tem que lembrar que o João Vitor não é lateral direito de ofício. Ele é muito mais um zagueiro do que um lateral direito. Foi assim que ele fez a carreira dele inteira. Então a profundidade que o João Vitor dá, ela é limitada. Ela é limitada justamente por quê? É um jogador muito rápido, é um jogador muito forte, é um jogador que tem uma contenção maior na parte defensiva, mas tecnicamente ele é um cara que não consegue dar suporte para, por exemplo, o Rossi fazer uma dobradinha com ele, ou dar o suporte técnico para fazer o papel do lateral mesmo ofensivo, coisa que o João Vitor não é. E eu não estou dizendo que ele jogou mal não, tá? Ele só não tem essas características. Em relação ao Rossi, eu acho que ele fez uma partida muito ruim. E essa partida ruim do Rossi fez ainda o Vasco ficar muito engessado pelo lado direito. No lado esquerdo, eu vejo que o David e o Payet ainda se embolam muito naquela ponta ali esquerda, porque o Payet ele foi acostumado a jogar com o Ramon Dias flutuando por aquele lado. Quando o David, minha voz está estranha aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá ruim aí a voz para vocês?
Ah, tá. Beleza. Quando o David começou a jogar ali, e inclusive o David, por mais que ele acerte, eu vejo que ele hoje é o melhor ponta do Vasco. Isso mostra também muito do que o Vasco tem à disposição nessa temporada, a limitação do elenco. Mas, para ser muito sincero, eu acho que naquele momento o David e o Payet, eles acabam se embolando bastante, tá? Então, esse primeiro tempo não funcionou. O Verratti não conseguiu fazer as associações que ele tinha feito no primeiro tempo, sendo o pivô muitas vezes, até voltando para marcar e conseguindo roubar a bola. O Galdames é um jogador que deu um pouquinho mais de qualidade, mas ele também teve dificuldade nesse primeiro tempo. Ele até teve uma boa chance numa tabela com o Verratti, que a bola quase acabou dentro do gol do Vitória. E o Payet também teve uma oportunidade clara que a gente novamente vai lamentar o que aconteceu hoje em São Januário, porque o Vasco foi prejudicado. O Vasco teve um pênalti claro que não foi marcado, em um chute nas partes baixas do Galdames assim, e naquele momento ali era o momento crucial do jogo, porque se você consegue abrir 1-0 no primeiro tempo, dentro de casa, com mais de 10 mil pessoas, você tem uma oportunidade de controlar esse jogo de uma forma melhor. Mas é cansativo falar sobre Rafael Claus, é um árbitro muito, muito duvidoso dentro do futebol brasileiro, que já prejudicou o Vasco várias vezes. Às vezes o Rafael Claus ele apita de uma forma maravilhosa, ele consegue deixar o jogo mais fluido, ele consegue deixar o jogo um pouco mais aberto, digamos assim. Mas, de forma geral, o Claus é um cara muito confuso, é um cara que inverte faltas, que não dá faltas, que dá cartões amarelos sem sentido. E hoje, eu diria que eu não vou nem culpar o Rafael Claus em si, mas principalmente a equipe do VAR, porque a equipe do VAR ela deveria ter chamado o Claus para poder rever o lance, e naquele momento ali foi um chute no Galdames, então era um pênalti claro marcado para o Vasco da Gama, e que não aconteceu. A gente lamenta, mas eu sempre falo a mesma coisa. O Vasco é prejudicado, assim como no início desse ano o Galdames também sofreu um pênalti e não foi marcado, assim como o Lucas Piton fez um pênalti na partida contra o Grêmio e não foi marcado, entre outras e outras oportunidades aqui que a gente vai falar sobre o Fluminense, a mão do Manuel no chute do Verratti. Então, assim, cara, vê agora aí como é que tá minha voz. É porque eu tava no Wi-Fi aqui do hotel e agora eu botei de novo pro meu 4G. Vamos ver se confirma. Então, retornando ao que eu estava falando, são muitos e muitos erros, são muitos problemas, sabe? A arbitragem brasileira é cansativa de forma geral, e eu falo isso, já tem tempo, já tem muito tempo que eu falo sobre a arbitragem brasileira, e mais uma vez hoje o Vasco foi prejudicado no primeiro tempo. Dito isso, ok, volta para o segundo tempo, e aí eu tenho que destacar aqui o grande segundo tempo que o Vasco fez, principalmente nos 10 primeiros minutos, quando o Vasco chegou aos 2 gols. Não só pela volta do intervalo com outra postura, porque eu acho que na parte tática, eu acho que na parte técnica, o Vasco no primeiro tempo fez um jogo muito ruim. Já no segundo tempo, o Vasco voltou com outro espírito, voltou com outra postura. E tudo isso tem a ver com o grande craque que o Vasco tem, com esse cara que está voltando na partida de hoje, que voltou na partida de hoje, que é o Dimitri Payet. É um atleta que muda o jogo assim. Assim. Essa é a grande diferença de um Vasco que tem o Payet e de um Vasco que não tem o Payet. Porque por mais que ele não estivesse fazendo um grande jogo, em 2 bolas, ele decide partidas. Ele decide partidas, por exemplo, voltando a ser importante na bola parada. No começo do ano, o Vasco fazia partidas ruins em alguns momentos e o Payet conseguia decidir com a bola parada. E essa decisão voltou a acontecer, e aí eu tenho que parabenizar aqui um cara que é trabalhador, que é batalhador, que sempre se dedica, que já teve bons momentos no Vasco da Gama, ótimos momentos, e já teve momentos ruins também, momentos de baixa. Chegou a ser o 4º reserva, por exemplo, nessa temporada. E o que o Maicon fez? Hoje ele conseguiu fazer um gol. Inclusive na transmissão destacaram, o Maicon não fazia um gol há 6 anos, desde que ele jogava no Galatasaray. E foi um gol de um cara que batalha pelo Vasco, que honra a camisa do Vasco. Que, por exemplo, quando teve o protesto lá no CT, foi o primeiro a colocar a cara
foi o primeiro a assumir a responsabilidade dos momentos ruins que estavam acontecendo. Porque ele tem uma postura de líder, porque ele é um grande jogador, que tem uma grande carreira, que sabe exatamente o que é vestir a camisa de um grande time, como foi do Galatasaray, como foi a do São Paulo, como foi a do Porto. O Maicon é um jogador de uma grande carreira. Então hoje eu fico muito feliz também por ele ter sido coroado com esse grande gol, com esse grande jogo também que o próprio Maicon fez. E aí a grande mudança no segundo tempo, além do Payet e também esse gol da bola parada, foi a entrada do Adson. O Adson foi uma grata surpresa, ele entrou flutuando tanto pela direita quanto pelo meio. É um jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Vasco da Gama e naquele momento ali ele não estava conseguindo render, não estava conseguindo mostrar. Às vezes as pessoas falavam assim, por que o Adson não joga? A verdade é que nas partidas que o Adson entrou dentro dessa temporada com o Vasco da Gama, ele foi mal. O Adson fez um grande jogo nessa temporada, que foi, se eu não me engano, na partida contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil, que inclusive estava sem o Payet e o Adson fez um papel de meia. E ele jogou muito naquele jogo ali, inclusive fez o gol. Qualidade, todo mundo sabe que o Adson tem. Todo mundo sabe, está muito claro isso. Eu sempre falei o seguinte, ninguém joga mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians, que tem uma pressão enorme, sendo ruim de bola. Isso não existe. Mas ele entrou bem. Ele entrou bem e ele mudou a parte criativa do Vasco da Gama. Inclusive, se tem algo a se retocar no segundo tempo do Vasco da Gama, é a quantidade de chances que foram perdidas. De tomadas de decisão. De você ter oportunidade de pegar o time em contra-ataque, de pegar o Vitória vulnerável e toda hora um David errava uma tomada de decisão, o Verratti também acabava errando e o Adson também acabava errando. Era o momento de quê? De matar o jogo. Mata o jogo. Faz o 3-0. Para quê? Para que você não passe o sufoco que aconteceu depois que o Vitória acabou fazendo um gol. Inclusive o Rafael Claus inventou de dar 10 minutos de acréscimo. Ele deu 6 mais 4, o que é uma loucura completa pelo que estava acontecendo na partida. Ele deu 4 minutos a mais. Ele não deu 1 a mais, ele não deu 2 a mais, ele deu 4 minutos a mais. Então, por si só, já mostra o que eu falo dele. Ele é um cara que é difícil você conseguir traduzir, porque é uma bomba relógio. Ela pode fazer um grande jogo, não explodir, e ela pode explodir. É um cara que é uma incógnita. Você não sabe o que vai ser de Rafael Claus quando ele apita um jogo e o que ele vai fazer com essa partida. Menos mal que o Vasco venceu. Então, voltando à linha de raciocínio, o Payet, em uma bola, recebe na esquerda e com passe magistral consegue achar o Verratti, e não é só mérito do Payet que conseguiu achar o Verratti, mas é mérito do Verratti também, pelo posicionamento que ele estava em campo e pelo belo movimento que ele fez, uma acrobacia de fato, para poder chegar ao gol, um golaço realmente, e o Pirata voltando a fazer gol pelo Vasco da Gama. O Pirata não só voltando a fazer gol, mas também voltando a jogar bem. O Verratti jogou bem hoje. Não é só fazer gol, é participar, é ser um cara efetivo, é ser um cara que ele tem influência no jogo. E o Verratti fez exatamente isso na partida de hoje. Então, eu acho que o Vasco fez um bom jogo no segundo tempo. Esse bom jogo permitiu ao Vasco da Gama, com a volta do Payet também, construir um resultado diante de um adversário frágil, diante de um adversário que não faz um grande campeonato brasileiro, muito pelo contrário, tem vários problemas. Até estava sendo uma equipe organizada no primeiro trimestre da temporada, mas o Vitória ele vai mostrando as suas limitações. E o Vasco, ainda bem, jogando dentro de sua casa, mesmo no momento complicado, mesmo no momento onde claramente a torcida está desconfiada, a torcida está de saco cheio de tudo que acontece, depois de ter tomado uma porrada do Criciúma, depois de todas as notícias que a gente vem vendo aí, depois de ter ficado 6 meses sem patrocínio Master, ainda bem que conseguiu acertar com o patrocínio Master, e pelo visto também, depois de quase um mês sem técnico, está também acertando com o novo técnico. Então, eu acho que essa vitória ela vem num momento muito importante para você aliviar a panela de pressão, para você abaixar um pouco o fogo, e o novo técnico, que provavelmente chega nas próximas semanas, vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar
quando você tem 6 pontos na tabela, o que não é muito. O Vasco pulou para 13º, mas tem que lembrar, vários times estão com jogos atrasados. Infelizmente, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul também não só pela tragédia em si, mas obviamente isso impacta dentro do Campeonato Brasileiro 3 times, que é o Juventude, o Internacional e o Grêmio. Inclusive, na minha humilde opinião, eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado. Muita gente me perguntou isso e eu sou muito claro em entender que 3 times que foram afetados não só na sua estrutura, mas também na sua parte psicológica, deveriam ter a oportunidade de voltar ao ritmo devagar, e são sequelas que provavelmente eles não vão conseguir recuperar, mas enquanto o campeonato está rolando, mesmo que esses jogos atrasados sejam refeitos, sejam feitos lá para frente, eu acho que Grêmio e Internacional e Juventude estão sendo prejudicados. Prejudicados porque a gente está falando de uma grande tragédia e você perde a isonomia do campeonato quando os times mantêm o seu ritmo, quando os times, como o Flamengo, como o Vasco, como o Atlético Paranaense, como o Bahia, eles acabam tendo a sua trajetória de uma forma normal, dentro de sua casa, sem uma tragédia psicológica e nem estrutural, e 3 times do campeonato acabam sendo prejudicados por uma coisa que eles não têm culpa. Não foi uma negligência do Inter, do Grêmio e do Juventude. Foi uma tragédia. Então, para mim, o campeonato tinha que parar. Eu lamento muito que o campeonato não tenha parado ainda, porque o Campeonato Brasileiro perdeu a sua isonomia a partir do momento que essas 3 equipes tiveram suas estruturas, não só materiais, mas também psicológicas prejudicadas. Bem, mas dito isso, repito, eu acho que é muito importante o Vasco tirar essa panela de pressão para que a gente possa falar, inclusive, do possível novo técnico, que é o Álvaro Pacheco. É um treinador que, pasmem, eu conheço e acompanho. Por que, Pedrosa? Por que você conhece e você acompanha o Álvaro Pacheco? Ou melhor, você acompanhou o Álvaro Pacheco? Porque eu tenho um grande amigo, inclusive eu vou encontrar o meu grande amigo no final dessa viagem, que é o Igor Julião. E o Igor Julião, que era lateral do Fluminense, aqui lateral direito do Fluminense, ele foi jogar no Vizela quando ele saiu do Fluminense, e o Vizela é o time do melhor trabalho da carreira do próprio Álvaro Pacheco, quando ele conseguiu tirar o Vizela da 3ª divisão e colocar na 1ª divisão. Então eu sempre conversei muito com o Julião, e como ele é meu amigo pessoal mesmo, eu acompanhava muito os jogos do Vizela, os jogos do Julião. Então eu tenho certa propriedade para falar do Álvaro Pacheco, não só por ter assistido algumas partidas do Vizela, mas também por ter conversado muito com o Igor Julião sobre as suas características. Inclusive, eu pretendo trazer aqui o Julião daqui a uns 10 dias para ele falar um pouco com vocês. A gente vai fazer alguns conteúdos, vou colocar lá no canal do Pedrosa, do Julião dando seu depoimento de como foi ser treinado pelo Álvaro Pacheco. Lembrando que não é uma situação concretizada, mas encaminhada. Inclusive, a gente deu essa notícia lá no canal do Pedrosa. O Carlos Perpet e a Clara estão fazendo um trabalho sensacional enquanto eu estou curtindo minhas férias. Então, o que eu posso dizer sobre esse treinador de 52 anos, esse português? Ele é um cara que tem uma característica de cobrança. Ele gosta de times que são ativos, que fazem a marcação em pressão alta, que fazem, que batalham por cada bola, times que realmente brigam o tempo inteiro. E brigam no sentido positivo, tá? No sentido positivo. É aquele cara que vai pegar o vídeo e vai orientar o jogador, ó, tem que fazer isso aqui. Se não fizer, ele vai dar esporro. Ele é esse cara. Então, o meu único receio do Álvaro não é a parte tática, nem a parte da orientação ali dentro de campo. Talvez seja a parte de gestão. Você treinar um time brasileiro e treinar um time português é diferente. A cultura é diferente. Então, ele é um cara mais bronco, digamos assim. Ao mesmo tempo, eu acho que o Vasco precisa de cobrança. Eu acho que o Vasco precisa de um cara para dar uma sacudida. Nesse sentido. Ele é um gênio tático? Não, ele não é um gênio tático. Mas é um treinador que conhece muito de futebol e que te cobra o tempo inteiro. Você não vai jogar com o Álvaro Pacheco se você não se dedicar, tá? Então, guardadas as devidas proporções, digamos assim, até porque quem eu vou citar aqui é um dos melhores técnicos do mundo, sem dúvida alguma,
que é o Simeone, o Álvaro Pacheco tem um estilo de cobrança, um estilo de time, de se defender, de brigar pela bola, de marcar a linha alta, parecido com o do Simeone. Repito, não estou comparando os treinadores, não tem comparação. Simeone está em outra prateleira do futebol mundial. Estou falando sobre referências, para que vocês possam se acostumar um pouco sobre esse possível novo treinador e que realmente está muito próximo. Então ele fez um belíssimo trabalho também no Vitória de Guimarães, inclusive deixando o Vitória de Guimarães aí entre os 5 melhores times de Portugal. Claro que treinar em Portugal não é treinar no futebol brasileiro, mas para ser muito honesto, pelo mercado que se desenhava o futebol brasileiro, eu entendo que o Álvaro Pacheco é uma boa alternativa, uma boa aposta nesse sentido, porque de fato o futebol europeu é mais evoluído. O tipo de cobrança, ele para mim me agrada. Eu acho que o Vasco precisa desse sacode. Esse time precisa estar o tempo inteiro com a atenção lá em cima, coisa que não tinha nessa temporada, contra times menores principalmente. Então, de forma geral, eu acho que é uma boa aposta. É uma boa aposta. Eu gosto de sair da caixa. Eu gosto da tentativa, da alternativa. E não da mesmice do futebol brasileiro, de treinadores que já estão ultrapassados, sabe? Os grandes treinadores brasileiros estão empregados. E o Vasco não vai tirar ninguém desse momento de outros times grandes, tá? Então, eu entendo que nesse sentido, o Álvaro Pacheco é uma boa escolha, tá? Galera que tá me perguntando aí sobre Felipe Coutinho, que muita gente veio... Lembrando, novamente, eu tô de férias, tá, gente? Então eu não tô trabalhando 100%, eu não tô apurando 100%, mas no final das contas eu tô sempre atento às coisas, eu tô sempre ligado. O que eu posso passar para vocês do que eu sei, e eu já sei sobre essas coisas desde a semana passada, mas eu não informo nada sem ter certeza, eu não informo nada sem ter confirmação, eu não informo nada sem ter algo concreto. Eu sei que a vontade do Vasco ela sempre existiu de trazer o Coutinho de volta, até porque se não existisse o Vasco estaria completamente errado, né? Mas a gente tem que lembrar que o Vasco está numa situação financeira complicada. Assim, há um processo de enxugar essa folha salarial para o meio do ano. Acho que até um processo de fritura de alguns jogadores. Por exemplo, o Medel tem saído matérias e matérias, uma atrás da outra. Eu não estou aqui falando que ele fez, que ele não fez, mas claramente é um processo de fritura, talvez até vindo do clube, de pessoas que acompanham o dia a dia, porque o Medel ganha um alto salário. O Medel era o capitão da família Dias, e nesse momento, quem conhece futebol, quem conhece jornalismo, quem conhece desse tipo de processo, sabe muito bem que você vê 3, 4 matérias seguidas do mesmo jogador na mesma semana é um processo de fritura muito grande, e eu entendo que essa questão de você querer enxugar a folha pode estar passando pelo Medel também. Então, o que eu nem concordo, tá? Eu acho que o Medel foi muito importante para o Vasco da Gama, muito, muito importante para o Vasco da Gama no ano passado. Nessa temporada pode ser que tenha cometido alguns deslizes, nem 8 nem 80, mas nesse momento eu acho que a questão do Coutinho ela passa muito pelo Vasco ter uma folha salarial saudável, tá? Ter uma folha salarial saudável para que o próprio Felipe Coutinho volte com condições financeiras, o Vasco consiga contratar bons jogadores para jogar ao lado dele, porque não adianta contratar o Felipe Coutinho e você ter um time limitado, porque o Felipe Coutinho é um grande jogador, é um grande craque, porém, sozinho ele não faz nada. Ele vai ter uma genialidade aqui, outra ali, como o próprio Payet faz, como fez hoje, por exemplo, mas não tem como você trazer um Felipe Coutinho se você não vai dar um suporte, se você não vai dar estrutura, se você não vai dar um time decente para ele voltar e jogar. Até porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? O Felipe Coutinho, eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero de volta. Eu também quero. O Felipe Coutinho é um dos jogadores que mais me dá prazer de ver jogar, ou me dava prazer de ver jogar, até porque agora ele está no futebol do Catar e é um jogador que a gente tem pouco acesso nesse sentido, mas ele tem contrato até 2026 com o Aston Villa, isso tem que ser levado em consideração também.
mas entendo que pode ser uma vontade mútua, não sei se para o meio do ano, mas talvez para a próxima temporada. Lembrando, tudo isso a gente tem que lembrar de tudo também que está acontecendo. O balanço do Vasco foi muito ruim, chegou uma nova patrocinadora e essa nova patrocinadora pode, quem sabe, talvez fazer algum tipo de composição para que o Felipe Coutinho chegue, mas assim, repito, é algo muito embrionário, é algo que é uma conversa aqui, outra ali, a vontade é mútua, o Coutinho é vascaíno, deixa isso claro para qualquer pessoa que está ali próxima dele, mas são muitas etapas, são muitas barreiras que precisam ser vencidas para que isso aconteça. Então, se eu tiver de fato algo concreto em relação a isso, como por exemplo, qual era o outro cara que as pessoas também sempre perguntavam, pediam? Alex Teixeira. Alex Teixeira, Alex Teixeira, Alex Teixeira, Alex Teixeira. E eu sempre falei, não, 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 não. Quando teve realmente, eu fui o primeiro a trazer para vocês que ele iria voltar. Então, a gente vai apurando, a gente vai buscando as informações. Não vou ficar iludindo vocês aqui de que o Coutinho vai voltar, porque isso não é do meu feitio, eu nem acho justo com vocês, beleza? Agora o próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, no dia 18, um jogo importante, um Flamengo também que não está voando, digamos assim, na temporada, mas clássico é clássico, não tem jeito, tem que mudar, o Vasco tem que voltar a ser um pouco mais efetivo nos clássicos, coisa que não foi nessa temporada, e Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo, é o jogo que a gente mais gosta, não tem jeito. Eu, como torcedor, como jornalista, não tem nada mais prazeroso do que um Vasco-Flamengo, beleza? Galera, lembrando a vocês que essa live vai ficar disponibilizada no canal do Pedrosa. Eu faço novamente um apelo para você que, se você puder doar diariamente aí a quantia que você puder, vamos ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Os Pix estão sendo divulgados aí à torta e à direita. Então, tudo que você puder fazer para ajudar, seja um RT, seja um compartilhamento, seja em dinheiro, seja doando alguma coisa, ajude, porque é um momento muito delicado lá do Rio Grande do Sul. Lembrando a vocês que com o cupom Pedrosa10 você tem a oportunidade de comprar na Simples Reserva. É só clicar lá no meu canal do YouTube, simplesreserva.com, e usar o cupom Pedrosa10. E a KTO é a melhor casa de apostas aí do Brasil para você fazer a sua fezinha. Então, eu vou ficando por aqui. Repito a vocês, como teve o jogo, eu continuo de férias, eu estou de férias, mas eu acho que essa resenha não me custaria nada ter com vocês aí para conversar, beleza? Agora eu vou partir aqui que eu vou dormir, e amanhã minha viagem continua. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado aí no Instagram, tem até me surpreendido, muita gente mandando mensagem positiva, porque eu não estou falando de futebol, estou falando de dia a dia, da minha viagem aqui em Londres. Então está sendo muito legal, está sendo importante também para eu poder esfriar minha cabeça e curtir minhas férias, porque tem sido uma viagem muito realizadora para mim. Depois de tanto tempo trabalhando, eu poder conhecer a Europa, poder sair do Brasil pela primeira vez, tem sido muito legal, tá? Então, fiquem bem aí, vitória do Vasco da Gama, aproveitem o domingo de vocês, tamo junto, um beijo, é nóis!